Oi, gente! Começa agora mais um episódio do podcast As Amazonas, que nesta temporada está tratando de temas amazônicos. A gente tem uma temporada aí Amazônia com muitos programas muito interessantes. Você pode nos acompanhar no YouTube e no Spotify. A gente sempre esquece de falar, mas se você acompanha pelo YouTube, assina o nosso canal, segue a gente lá e curte a gente. Aciona o sininho para não perder os episódios. A gente tem publicado toda segunda-feira. Então, para você ficar por dentro do que a gente está fazendo, aciona o sininho que você já vai ser avisado pelo próprio YouTube. E hoje nós vamos entrevistar Kátia Brasil. Ela é cofundadora e editora executiva da Agência de Jornalismo Independente e Investigativo Amazônia Real. Formada no Rio de Janeiro, veio para a Amazônia nos anos 90. Aqui trabalhou em diversos veículos e conquistou prêmios como o ESSO Regional Norte, o Woman Journal Heroes, o Prêmio Abrage e o Comunique-se. É conselheira da Artigo 19 e da É Nós Escola de Jornalismo. Mulher negra e feminista, integra o Fórum Permanente das Mulheres em Manaus, o Instituto Humana, o Partido Amazonas e criou o time feminino de futebol amador Jogue como uma Garota. Esse é o programa de hoje. Eu sou a Aruana Brianese e hoje aqui comigo estão minhas amigas e colegas de As Amazonas, Liege Albuquerque. Oi, gente, tudo bem? Estou com muito orgulho aqui de estar entrevistando a Kátia, companheira. Tentei entrar no time de futebol, mas eu sou uma negação. Então, é muito prazer, né, de estar aqui, porque o Amazônia Real é um site que nos orgulha muito. E também Daniela Sayag. Oi, gente, obrigada, Aru, Liege, Kátia, super prazer conversar com ela. Kátia, hoje é um programa genuinamente das Amazonas jornalistas, né? Porque nós somos 4 mulheres jornalistas absolutamente apaixonadas por assuntos amazônicos, né? Com grande vivência nessa área, e é um super prazer ter você com a gente hoje, como a 4ª Amazona aqui nessa bancada, ainda que virtual, né, Kátia? Com certeza, é um prazer meu, uma honra participar das Amazonas. Nós, mulheres, todas aqui, somos da linha de frente, coberturas, investigamos muita coisa, né, Liege e Aruana. Eu lembro muito da Aruana na rua ainda, fazendo matérias ali na Polícia Federal. Sempre olhei para a Aruana como uma grande jornalista, enfim, todas são. E trabalhamos em diversos veículos, né? Acho que a Dani foi e a Aruana são as que ficaram mais tempo nos veículos que trabalharam naquela época. Uhum. Mas a gente tinha uma coisa legal, que a gente se encontrava, né? Conversava, falava da vida, e falava das matérias, dos personagens, e trocávamos fontes, né? Nunca tivemos problemas de trocar fontes. É verdade. Eu sempre falo que as mulheres jornalistas, elas sempre tive esse bom contato, né? Com os homens também, mas as mulheres trocam mais, se ajudam mais, né? Nesse trabalho árduo que é saber informar bem, né, gente? Uhum. Exatamente. Mesmo concorrentes, né, Exatamente. Kátia? A competição tem um outro lugar nessa hora, né? Exatamente. A gente nunca teve problemas, um ou outro problema em relação à concorrência, e trabalhamos em veículos diversos, principalmente eu e a Liege, teve uma época que ela trabalhava no Estadão, eu trabalhava na Folha, e são 2 grandes veículos concorrentes, mas a gente não levava essa concorrência para a amizade, nem para as trocas diárias. E eu acho que isso é a sororidade hoje, que eu entendo como mulher feminista. Agora tem nome, né? Agora isso tem nome. Agora tem nome. Kátia, eu queria começar esse nosso bate-papo falando um pouco de uma característica muito forte na Amazônia Real, né? Que é essa agência que você cofundou ali. Que é uma coisa que parece tão simples, mas ao mesmo tempo a gente fica se perguntando por que todo mundo não faz, né? Que é ouvir, é abrir os microfones, é ouvir os povos que estão na Amazônia, né? Reconhecer e dar valor a esse lugar de fala. Como foi que vocês chegaram a esse modelo e você acha que ele já está fechadinho ou vocês acham que ainda tem como avançar? Não, na verdade, nós começamos hoje nós chamamos de missão, né? Vocês sabem que a Liege é uma das fundadoras da Amazônia Real, sempre gosto de falar isso, gosto de falar como ela se introduziu, porque foi ela que trouxe a ideia
de abrirmos uma agência independente, a primeira agência independente na Amazônia. Nós não sabíamos o que íamos fazer naquele momento, se ia ser um site com assinatura, se a gente ia fechar, mas a gente já pensou na democratização da informação, porque em todos os cantos da Amazônia, principalmente nos territórios, os indígenas precisavam ter acesso, os quilombolas e ribeirinhos, e eles não poderiam, de repente, pegar uma notícia e ter que pagar, né, gente? Não, o campeonato era possível. Aquilo em 2013, então, onde a internet não era tão forte e tão importante como é hoje. Ainda estávamos tateando aí, né, como fala o Édipo Rei, tateando com bastão, para ser o que é hoje, né, em velocidade, em acesso realmente. O acesso era muito difícil. Então, na nossa experiência que a gente teve nos grandes jornais onde trabalhamos, Laís na Crítica, Liege na Folha, no Estadão, em outros que ela participou, e eu também, Estadão, Globo e na própria Folha de São Paulo, onde eu fiquei por 13 anos, esses assuntos da Amazônia sempre interessaram pouco aos editores, ao próprio jornal, né? A Folha chegou a fazer uma pesquisa uma vez, que nos apresentou em relação ao que o leitor de São Paulo tem de interesse no Brasil, no máximo até Brasília, Bahia e olhe lá. O resto do Brasil não há muito interesse, na verdade, dos leitores, como nós chamamos, sudestinos, né? Eles têm mais interesse no que acontece em local. A Folha é praticamente um jornal local, porque o leitor de São Paulo ele quer saber o que está acontecendo na cidade dele, e assim como os leitores nas cidades também do resto do país. Então, a gente observou que era muito importante termos um veículo que falasse da Amazônia, sendo produzido por profissionais de grande capacidade, né? E principalmente ouvindo essas narrativas. Também observamos que os indígenas, principalmente, nunca falavam em primeiro lugar, sempre havia uma interlocução, ou de ONGs, ou do próprio governo. As palavras deles, as narrativas, quase não saíam. E se vocês fizeram análise, começar a perceber as reportagens até das emissoras de TV, as de 10 anos atrás, 5 anos atrás, até hoje ainda, você vai ver a palavra do indígena está lá embaixo. E, às vezes, essa palavra também, ela soa como uma inverdade, né? É como se desqualificasse a palavra de uma liderança indígena. Nós acabamos de ver isso agora, no caso da menina indígena que foi estuprada e morta. Tristeza. Né? A palavra da liderança que foi lá investigar não vale. O que vale é a palavra de um delegado, né, que vive na cidade, foi uma vez na terra indígena, ouviu 2 pessoas ou 3 e acha que a verdade deles é absoluta. Então, assim, a Amazônia Real nasceu para confrontar tudo isso que está aí, na verdade, né? E a gente continua aprendendo e fazendo. Por quê? Até os próprios indígenas achavam estranho a gente perguntar tanto para eles em determinados assuntos que abordamos, né? Porque eles não estão acostumados a um jornalista, de repente, destinar uma página inteira de uma entrevista exclusiva com aquela liderança. E agora eles já sabem, agora eles já conhecem a Amazônia Real, mas há 8 anos atrás, né? Vamos fazer 9 anos agora em outubro, eles não estavam acostumados com isso. Né? Então era difícil a gente ouvir também os meios que nós conseguimos, ou era pelo celular, ou era pelo orelhão, né? Hoje a gente não usa muito orelhão, mas ainda tem orelhões em aldeias e a gente busca falar com a liderança através do orelhão. Ou pelo e-mail. Algumas lideranças escreviam e mandavam as notícias por e-mail para a gente. Hoje, com o WhatsApp, é muito mais fácil, eles enviam áudios, né? Ou então escrevem, e nós fazemos perguntas, algumas reportagens demoram até 1 mês para ser feita, porque a gente precisou perguntar muito mesmo, né? E eles precisam falar. Então, assim, está em evolução, mas realmente essa questão de dar o acesso à mídia, às populações da Amazônia, a gente consegue praticar no nosso dia a dia e ensinar também a toda a nossa equipe que está trabalhando com a gente. Hoje nós temos mais ou menos uma equipe com 60 pessoas, 30 são jornalistas, e entre esses 30 jornalistas nós temos um grupo grande de mulheres de todas as áreas da Amazônia, mulheres muito diversas, jovens jornalistas que estão trabalhando com a gente. E é isso, gente. É muito gostoso trabalhar na Amazônia Real. Me sinto muito feliz e realizada.
Kátia, eu vi uma palestra tua numa reunião no Sindicato dos Jornalistas aqui do Amazonas, que reunia mulheres jornalistas, e lá você deu um depoimento que eu achei sensacional, de quanto foi difícil no início esse financiamento, quanto você e a Laís tiraram o dinheiro do próprio bolso, né, para custear esse projeto, até começar a efetivamente ter algum retorno. Eu queria conversar contigo exatamente sobre isso, essa possibilidade que a era digital dá de ter veículos independentes, como é a Amazônia Real, mas que, ao mesmo tempo, depois de um determinado tempo desse esforço próprio financeiro, tem que, de alguma maneira, ser custeado, né? E como fazer para não ter essa dependência pública, que hoje a gente vê em 99% dos veículos de todas as áreas, né? De todos os tipos de veículos de comunicação, inclusive os digitais. Onde os principais financiadores são governos, seja na esfera federal, estadual ou municipal. Como é que vocês conseguiram esse financiamento, esses links internacionais que vocês têm hoje como financiador, para poder fazer um jornalismo independente de fato? E o que você indica para novas gerações que querem trilhar o caminho como o de vocês? Eu gosto muito de dar esse depoimento, sempre eu falo isso em escolas, universidades, também para os alunos que nos procuram, que fazem mestrado, doutorado, TCC. É uma coisa, virou um mantra, né? Porque, assim, a gente sempre se pergunta, nós somos independentes de quê? De recursos públicos. Por que nós somos independentes? Porque na Amazônia, principalmente nos estados do norte do Brasil, infelizmente, a imprensa é muito atrelada aos poderes, poder executivo, ao legislativo, judiciário e também ao empresariado. E esse empresariado, ele na verdade, a maior parte, tem muito interesse na exploração da Amazônia, ou quando realmente não são, de fato, as pessoas que estão ali na área da mineração, grandes mineradores, pessoas que investem muito, inclusive recentemente a Polícia Federal está investigando, tem envolvimento do narcotráfico na terra indígena Yanomami, na terra indígena Munduruku, porque não se faz o investimento daquelas bolsas que vocês veem por aí, né, nas fotografias, não se faz com pouco dinheiro, é com muito dinheiro. Então, a Amazônia não podia receber recurso público, porque tanto eu, a Laís, como a Liés, sabemos como foi a pressão que nós vivenciamos dentro dos jornais, até com demissões, ameaças, constrangimentos, porque nossas matérias incomodavam, e nós realmente somos jornalistas que incomodam mesmo. Esse é o nosso papel. Jornalista independente, investigativo, não é aquele que abaixa a cabeça, não sabe fazer pergunta e pega relatórios do Ministério Público, da Polícia Federal e diz que isso é jornalismo investigativo. Não é. O jornalista investigativo é aquele que busca uma informação, tem uma denúncia na mão e vai investigar independente, né, do que a polícia está investigando. Até leva subsídios a esses órgãos que investigam. Esse é o jornalismo investigativo. Então, a gente não podia fazer a Amazônia Real utilizando esses conceitos, utilizando essas regras, logicamente com muita ética no jornalismo, dizendo que recebe recursos públicos, é impossível. Então, nós, no primeiro ano, realmente colocamos dinheiro na agência. Eu, por exemplo, a minha indenização na Folha, eu fui demitida em 2013, eu deixei grande parte para eu ficar um ano dedicada ao projeto, eu fiquei realmente dedicada, a Laís também. E aí chegou um momento que foi muito difícil, a gente não conseguia mais, a família teve que nos ajudar, a situação ficou crítica, né? As necessidades começaram a chegar. Eu sempre falo, a minha filha mesmo chegou para mim e perguntou: mãe, a gente vai passar fome? Ela perguntou, porque eu tinha um patamar de vida, uma qualidade de vida diferente quando eu era empregada numa grande empresa. E aí a gente conseguiu o nosso primeiro projeto aprovado com a Fundação Internacional, que foi a Fundação Ford, em 2014. Recebemos uma doação. E, a partir daí, nós apresentamos um projeto. Esse projeto ficou 6 meses sendo analisado, não foi fácil. A gente achava que a gente não ia nem conseguir, né? E aí nós conseguimos esse financiamento. Foi quando a agência saiu da minha casa, porque era lá em casa que a gente fazia. Trabalhávamos de segunda a domingo, né? Só sábado que a gente folgava. E aí nós alugamos nosso primeiro escritório lá no Parque 10, uma salinha muito pequenininha, inclusive nossos móveis todos foram doados pelo dono do prédio, pelo seu Orlando. Felizmente ele morreu na pandemia, mas eu sempre falo isso, eu agradeço a ele por ele ter nos ajudado, porque a gente não tinha nada, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha geladeira, né? Só tínhamos nossos laptops e nossos celulares. E assim começamos. E hoje nós temos aí uma parceria com a Fundação Ford já de 7 anos,
de financiamento. É um projeto que vem financiar a parte toda administrativa da agência, né? A parte toda de aluguel de sala, contratação de pessoal, parte toda de contratação de contador que a gente precisa. Hoje em dia a gente faz até auditoria nas nossas contas, porque a gente precisa ter uma transparência muito grande com os projetos. E apareceram outros financiadores que bateram na nossa porta, por incrível que pareça, que a Amazônia Real cresceu, as pessoas começaram a ver e entender que também a nossa gestão era uma gestão sadia, transparente, e que a gente deixa muito claro da onde vêm nossos financiamentos. Nós não somos uma mídia hoje totalmente sustentável, porque, inclusive, isso é uma grande questão das mídias independentes do Brasil como um todo, né? Buscar essa sustentabilidade. Mas a gente já tem hoje financiamento da CLUA também, que é uma organização ligada à Ford, que apoia muitas reportagens relacionadas aos desmatamentos, à crise climática, queimadas e meio ambiente especificamente. Temos a Open Society, que nos apoiou recentemente com todo o trabalho que nós fizemos de cobertura da Covid-19 em relação aos impactos da pandemia na população indígena. Tivemos um apoio do Google, né, em relação à pandemia também, e agora a gente está num projeto que é a produção de web stories. Vocês já viram pelas redes sociais que nós estamos publicando pequenos vídeos, contando as histórias das reportagens, e temos os apoios institucionais, né? Que o mais importante agora em andamento é da Repórteres Sem Fronteiras, que entrou no período de 2019 apoiando algumas reportagens que nós fizemos. Hoje nos apoia na parte jurídica, porque a gente precisa ter esse apoio para poder enfrentar toda essa repercussão quando vem, né, uma reportagem que empresários e empresas ficam descontentes, a gente precisa ter esse apoio. E a Repórter Sem Fronteiras também nos apoia em relação ao acolhimento dos jornalistas durante a pandemia. Nós tivemos muitos jornalistas que precisaram de apoio de psicólogos, né, e ajuda também com relação à parte toda de médicos e apoio até mesmo para poder viajar. A gente hoje tem um protocolo da Covid, e aí a Repórter Sem Fronteiras entrou com esse apoio, né? Ontem mesmo, na redação, a gente recebeu os 2 representantes da Repórteres Sem Fronteiras no Brasil, que foi o Arthur Romão e a Daiane Mendes, né, que são os 2 coordenadores dos projetos que estão em andamento, e fazemos várias parcerias, né? As parcerias, inclusive, com outras mídias para produzir reportagens, que eu deixo isso para uma outra parte para poder receber as perguntas de vocês. Kátia, eu fiquei impressionada com a audiência de vocês. Primeiro eu quero elogiar, e eu sei que desde o começo essa era a intenção, não só de ser um veículo independente, como ser um veículo absolutamente transparente, né, quanto a quem está financiando. Não, sem dúvida alguma, do Amazonas é o veículo mais transparente, né? Você vai ali no Quem Somos de vocês, tem tudo, inclusive a audiência. E me impressionou bastante a idade da audiência, porque assim, eu sou do tempo do textão, você e a Laís também. Eu amo o textão, continuo amando. Mas a gente sabe que o texto da internet, ele é mais enxuto no geral, né? O texto da Amazônia Real é absolutamente fechado, apurado, redondinho, como a gente chama no jornalismo. E textão. Longo. E a idade da audiência é muito baixa, eu não sabia, de 18 a 32 anos, é um povo muito jovem. Isso me impressionou. É por causa do blog Jovens Cidadãos ou é a Amazônia Real? Eu queria entender, é a Amazônia Real. Desde o início, a Amazônia Real ela tem essa atração pelos estudantes, pelos jovens, e aí é de todos os segmentos, né? Independente de ser jornalista ou não, da área ambiental. Na verdade, nós temos um público muito jovem. Nós também temos lá um aumento de um público lá de 50 anos também, que é o pessoal que realmente gosta de ler textão, né? Mas, assim, tem muitos jovens que nos procuram, e é interessante que os jovens que trabalham para entrar com a gente, que entram dentro da Amazônia Real, muitos entram como estagiário, e aí eles começam realmente ali com os textinhos, né? E aos poucos vão crescendo e vão entendendo a lógica do trabalho, vão aprendendo, a gente ensina muito, né? Hoje a gente vê jornalistas escrevendo matérias investigativas, como a Vérica Lima, que acabou de publicar uma reportagem especial sobre um caso de transfobia na UEA, onde ela ficou ali mais ou menos um mês ouvindo os personagens, confrontando as informações, levantando todos os dados, ouvindo as pessoas que são especializadas nessa área, os ativistas e as ativistas, né?
justamente para poder publicar um conteúdo que realmente cause um impacto e que a gente veja mudança, né? Que a Amazônia Real, o objetivo dela também é criar mudanças na própria sociedade, que a sociedade veja as pessoas LGBTQIA+, por exemplo, de forma saudável, de forma amistosa, sem criar preconceitos e discriminação. Então, a agência tem um trabalho muito grande em relação aos valores da diversidade, da equidade, da igualdade étnico-racial. Então, nosso trabalho é assim, às vezes os próprios entrevistados ficam perguntando se a matéria vai sair, se não vai sair, demora a sair, porque a gente precisa investigar, contextualizar, ouvir todas as partes de uma determinada matéria. Perfeito. Kátia, e vocês têm essa estratificação em relação à geografia, né? De onde que está vindo essa audiência? Você mencionou no começo esse perfil dos leitores dos veículos tradicionais muito mais interessados no que está acontecendo ali em sua volta, né? Mas sim, a Amazônia Real, ela meio que fala uma linguagem universal ali, né? Meio global. Sim. Vocês têm audiência no Brasil todo, no mundo? De onde que está vindo esse leitor da Amazônia Real? A Amazônia Real hoje, ela é lida em mais de 180 países, né? As pessoas traduzem o conteúdo pelo próprio Google, né? Hoje em dia o Google já está bem melhor do que há 8 anos atrás, então a tradução ela é simultânea. Nós temos uma questão específica, a Amazônia Real é mais lida em São Paulo do que em Manaus, por incrível que pareça. Nós temos muitos leitores em Belém, depois temos leitores no Rio de Janeiro, em Minas Gerais, e aí segue. E também temos muita leitura, né, fora do Brasil, Estados Unidos, França, Inglaterra, temos leitores em Portugal, né? Temos em tudo que é lugar, na verdade, Rússia, China, Índia, incrível, é muito, muito interessante isso, por causa da tradução do Google, né? Agora, em relação à Amazônia, sempre foi um desafio, e eu sempre conversei com muita gente sobre isso, né? Porque na Amazônia a gente não é tão lida como deveria ser. Nós temos uma rede jornalista criada em 2014. Em todos os estados, nós temos jornalistas profissionais que produzem o conteúdo de suas próprias cidades, e a gente investe também na produção de reportagens com viagens para que eles cheguem nos locais onde estão acontecendo os acontecimentos. Isso é no Acre, em Macapá, no Pará. Por exemplo, no Maranhão, a gente sempre procura os jornalistas das próprias cidades para valorizar também esse jornalista local, né? Porque muitas vezes o jornalista local não tem apoio de ninguém, ou trabalha no veículo e só escreve sobre polícia. Então, a gente dá a chance de vários jornalistas escreverem sobre o meio ambiente, sobre as questões indígenas. Logicamente que o jornalista que tem mais sensibilidade com esses assuntos, ele vai produzir muito mais conteúdo, né, do que não tem. Mas a gente convida vários jornalistas para poder escrever e todos esses jornalistas são remunerados. Então, eu fiquei sempre com essa dúvida, né? Por que nós não somos tão lidas, né, na Amazônia Real? Eu falo sempre no feminino, porque a agência Amazônia Real é uma mulher também, ela é feminina. Então, a Ana Carla Bruno, que é uma antropóloga, linguista do INPA, né, uma pessoa maravilhosa, nossa colunista, eu perguntei para ela isso, né? Então, ela me disse, Kátia, isso é uma questão que nós temos na nossa região. A falta do pertencimento e da identidade. O povo, por exemplo, amazonense, que vive na cidade, ele não tem a mesma identidade do que vive no interior. Ou mesmo vivendo no interior, ele consome muito mais notícias sobre polícia, sobre as outras cidades, sobre os artistas da Globo, ou sobre o que está passando no TikTok, do que estar preocupado com as questões da sua região, né? Existe também um preconceito, um racismo muito grande contra os povos indígenas e quilombolas, porque esses povos estão dentro de esses territórios em que há um interesse muito grande na exploração da sua área toda mineral, ou então dos seus recursos naturais, como as árvores, né? Então, assim, essa questão cria um distanciamento nas pessoas. Os jovens, por exemplo, dentro da sala de aula, uma vez eu conversando com uma pesquisadora do INPA, né, ela fez um estudo, fez até uma matéria para o Estadão sobre isso, ela fez uma pesquisa no ensino fundamental, ali, nona série, perguntando às crianças quais eram os animais que tinham na floresta amazônica. E a maioria disseram que tinha elefante, que tinha girafa, né? Então, isso faz com que a gente perceba que a população, na área educacional, não está sendo educada para amar essa floresta, para entender que ela é importante ser preservada, para reconhecer o potencial
e também dar o respeito às populações tradicionais como elas merecem, porque elas estavam muito antes do que todos nós chegamos aqui um dia, né? Até mesmo do que as caravanas de Cabral chegar nesse país. Já existiam milhares de sociedades nesse Brasil e que foram dizimados, né? Por causa de toda essa questão do interesse econômico na nossa terra. Então, é isso, a gente precisa respeitar esses povos. Então, nesse momento, quando a gente entendeu que era isso, o pertencimento e identidade, a gente incorporou isso na Amazônia Real, não só nas nossas equipes, né? Mas também em todos os nossos eventos, a gente começou a fazer mais debates, começamos a fazer as oficinas. A partir de 2018, começamos a oferecer oficinas para os jovens indígenas, ensinando eles a saber como trabalhar nesse ambiente das redes sociais, ensinando a fazer vídeo, a entender o que é a comunicação, o que é a desinformação. A gente já começou a olhar nisso na primeira oficina que nós fizemos. Em 2019, fizemos uma oficina só para mulheres, inclusive convidamos a Wanda Toto, que vocês já entrevistaram, e a Samela Satere Maué também, foi a primeira oficina que ela participou, de comunicação. E depois dessas oficinas, né, como chegou 2020 e veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer a terceira oficina, mas conseguimos criar o blog Jovens Cidadãos, que são jovens que vieram dessas oficinas, que entendem já o que é a comunicação e conseguem escrever dos seus próprios territórios, fazendo pequenos textos, vídeos, fotografias, e também são remunerados, porque nós conseguimos recurso do projeto do Centro Pullets, nós conseguimos uma bolsa e conseguimos remunerar todos os nossos jovens cidadãos, como nós chamamos, né, que são os comunicadores, que são muito importantes nesse momento em que a gente está nessa situação ainda, né, de não ter uma vida normal em relação à questão da pandemia e da disseminação do coronavírus. Kátia, você deu 2 pinceladas nesse assunto que eu vou falar, mas eu queria que você aprofundasse mais. Você falou que hoje em dia ainda usa o orelhão, né, os telefones comunitários, mas consegue, por exemplo, um e-mail, um WhatsApp, e que essas lideranças indígenas, por exemplo, fazem essa entrevista com vocês. Depois você pincelou que ainda assim investem em matérias em loco. E eu queria aproveitar essa oportunidade, todas nós 4, você também, muito pela Folha, fez viagens pela região amazônica. A gente sabe o quanto é difícil, o quanto é caro chegar a determinados lugares, né? Porque às vezes tem que fretar realmente um avião, andar dias de canoa, andar quilômetros pela floresta para chegar numa trilha, para chegar... Assim, tem uma coisa meio Indiana Jones, se fosse botar ali né, o soft power, né? Aquela coisa assim do Indiana Jones, dormir na floresta, pegar calor, chuva. São 2 perguntas que eu queria fazer para ti. Primeira, se essas novas gerações a qual você convive ainda tem esse espírito mais aventureiro de ir lá no loco e não apenas usar o telefone ou o WhatsApp, que facilita a vida quando é um factual importante, mas ao mesmo tempo não é a mesma sensação do jornalista de conversar cara a cara com a pessoa e pisar e cheirar e sentir a temperatura daquele fato. Eu queria saber se as pessoas hoje em dia, os novos jornalistas, ainda têm esse espírito de ir até o lugar ver o fato. E queria saber como é que vocês conseguem, né, levar, em termos de financiamento mesmo, de dificuldade. A gente sabe que é super caro fazer esse tipo de apuração na nossa região, que é peculiar. Como é que vocês trabalham com essa informação in loco, não apenas usando ali a parte digital que facilita? Todas as nossas matérias especiais, elas têm viagem. A gente, durante o ano, se programa, né? A gente deixa um orçamento específico para as viagens. Por exemplo, em 2021, nós fizemos a série do ouro sobre a investigação de quem está por trás, né, da exploração ilegal de ouro na terra indígena Yanomami. Então, nós tivemos o financiamento do Observatório do Clima, junto com uma organização chamada RIUT, que é uma organização que é financiada, inclusive, pelo Leonardo DiCaprio. Com esse orçamento, nós conseguimos... eu vou dizer uma coisa para vocês. Os financiadores sempre dizem que a gente faz milagre, entendeu? Mas a gente usa o orçamento e faz um levantamento de todos os preços, porque a Amazônia como um todo, viajar na Amazônia é muito caríssimo, é muito caro. Então, assim, nós conseguimos fazer um sobrevoo, a gente colocou um fotógrafo muito conhecido de vocês, que é o Bruno Kelly, e uma repórter chamada Maria Fernanda Ribeiro, né, que é da nossa equipe há muitos anos, e eles foram fazer um sobrevoo na terra indígena Yanomami para fotografar todas aquelas crateras, né, que os garimpeiros já abriram na terra indígena,
e aquela poluição toda do mercúrio, enfim, é uma tragédia só, né? E nessa viagem a gente começou já a trabalhar os novos seguros, né? A gente inclui na nossa equipe seguro de acidente, seguro de vida. Temos o seguro de Covid, que é um seguro que a gente paga previamente, né? Uma rede hospitalar, para que, se o profissional tiver algum problema da Covid especificamente, ele vai ser atendido em qualquer cidade que ele está, né? E nós também damos toda a parte de testes de Covid, ida e volta, testes de Covid também para alguns entrevistados. Exigimos, por exemplo, da companhia aérea, né, que tivesse todo esse protocolo ativado, né, para a gente realmente não deixar a equipe ali naquela situação de também pegar a Covid com outra pessoa que não foi vacinada ou que também não tomou os cuidados. Então, a gente tem um cuidado assim redobrado. Na parte de segurança, a gente geralmente tem um protocolo ativado, né, que é sempre acompanhar a distância, onde está o profissional, por onde ele está andando, para evitar algum problema ali. Porque a gente sabe, quando os profissionais vão a campo, principalmente na Amazônia, eles estão expostos a qualquer problema ali, por algum desafeto, alguma pessoa que não está ali, está desgostosa com o trabalho que a Amazônia Real faz. Quando a gente chega em alguns locais, as pessoas já ficam ligadas, né? A equipe da Amazônia Real está aí, então sabe como é. E eu, pela experiência que eu tive trabalhando muitos anos na Folha, eu viajei muito, muito na Amazônia, e na época que eu trabalhava, não tinha esses cuidados que a gente tem hoje, não tinha essa preocupação. Cansei de sair por exemplo, pousada de madrugada, com o motorista e o fotógrafo do jornal contratados, né? Saindo porque tinha pistoleiros ali dentro de pousada, ou a gente fazia matéria sobre morte de sem terras, ia para a área de conflito. Enfim, eu já passei de tudo, né, na Amazônia, na verdade é essa. Então, assim, essa experiência que eu e a Laís trouxemos do trabalho em campo, a gente colocou dentro da nossa organização de redação. Hoje, inclusive, a gente está já com um código de ética, estamos aí concluindo o nosso código de ética e o nosso primeiro manual de redação, onde a gente está fazendo esses documentos, que é justamente colocar essas experiências, né, que nós tivemos e para ensinar os que virão por aí. Com certeza, nesse teu manual tem a experiência da tua reportagem na fronteira ali na Colômbia com o Peru, que foi bem punk, né? Você não colocou aqui? Não coloquei. Mas, Kátia, a minha dúvida nesse cenário todo que você falou aí, tem fila para enfrentar esses perigos ou o pessoal está correndo? Como é que está? Como é que eles encaram isso? Exatamente. A gente, na verdade, precisa... muita gente traz pauta, né? Uhum. Nós temos alguns profissionais que a gente tem que dizer, não, agora não dá, vamos mandar outro. A gente vai intercalando. E nas nossas equipes, a gente sempre coloca uma mulher e um homem para viajar, para fazer a diversidade de fato, né? Uhum. Então, nós temos, por exemplo, um jornalista chamado o Cícero Pedrosa Neto, que é de Belém. Eu chamo ele de jornalista multimídia, porque ele faz texto, vídeo, foto, coloca o drone para cima, faz tudo. Ele é aquele que está pronto ali com a malinha, né, para viajar a qualquer momento. E aí a gente vai intercalando com os outros, né? Porque uma hora uma pessoa está no Roraima, outra está no Maranhão, outra está em Macapá, então a gente tem que fazer intercalar. Mas esses jornalistas já são das próprias cidades, né? Então isso faz com que a gente chegue mais perto. Eu dei esse exemplo do Bruno Kelly e da Maria Fernanda porque realmente foi um gasto muito alto que nós fizemos. Contratar um avião, né, gente, não é fácil, é uma coisa muito cara, mas nós contratamos nessa ocasião, e a equipe também ficou em Boa Vista investigando, inclusive a Maria Fernanda foi a repórter que deu aquele flagrante com a funcionária da CESAI, né, vendendo ouro dentro de uma lojinha lá na Rua do Ouro, em Boa Vista. E eu fiquei acompanhando ela por telefone, e até aquele momento ficou a coisa insegura, e eu pedi para ela sair da lojinha, não ficar mais, mas ela já tinha feito a fotografia do carro, que a mulher chegou, já tinha feito o perfil, já tinha visualizado bem a pessoa, visto que ela estava com a máscara da CESAI no rosto, então, quer dizer, era um funcionário. E depois a gente começou a investigar ali pelas redes sociais e encontramos a pessoa. E essa pessoa, inclusive, entrou com uma ação na justiça, né, lá em Boa Vista, e conseguiu eliminar, né, que causou uma censura na reportagem que nós fizemos, que foi republicada pela Repórter Brasil, que a Repórter Brasil fez parcerias com a gente nessa reportagem. E aí o juiz mandou, em vez de mandar
tirar a reportagem da Amazônia Real, mandou tirar da Repórter Brasil. E eles ficaram lá uns 15 dias sem a matéria, até que os advogados conseguiram remeter a decisão. E o próprio juiz arquivou o processo, né? Porque a gente percebia que o juiz não tinha lido a reportagem, se convenceu ali, não sei por que motivo, que a pessoa era inocente. Não era, foi investigada, inclusive, pela Polícia Federal. Então, assim, a gente tem que se cercar de tudo que é lado. Um trabalho realmente ele é muito forte na área da investigação, justamente para a gente conseguir manter essas reportagens hoje em dia no ar, porque vocês sabem que o maior problema do jornalista hoje é o assédio judicial. Então, é isso que eu ia te perguntar, Kátia, né? A gente sabe agora o que o nosso colega trabalhou com você, comigo, na Folha, o Rubens Valente está passando. Você tem, né, na equipe o grande Lúcio Flávio Pinto, que teve porradas muito grandes com a grande mídia em Belém. E o que o Rubens está passando agora é surreal, né? Então, o que fazer, né? Porque, na verdade, o jornalista tem sido atacado por fazer o seu trabalho corretamente. Essa é a grande questão, né? Então, assim, a gente fala, eu que sou professora universitária, faça tudo direitinho, que você nunca vai ser processado. Mas não é bem assim. Na verdade, você faz tudo direitinho e você também é processado, né? A Abrage, inclusive... E não só por um, agora. né? É por um, por dois, por três, que é essa estratégia mesmo dessa chuva de processos. Né? STJ, STF, todo mundo contra você. E às vezes em vários lugares do país para justamente dificultar o deslocamento. O que fazer, né? Tá meio desesperador, assim, esse ataque, essa violência, não é que não é física, mas é financeira, é psicológica, que tem sofrido o jornalista. Esse assédio que a Dani acabou de falar, que é o assédio judicial, que a pessoa que questiona a reportagem envia processo para todas as comarcas, as mais distantes do país, foi o que a Elvira Lobato sofreu, né? Ainda eu estava na Folha, inclusive participei do processo, fui preposto em várias ações, viajei para Tefé, viajei para Quari, até para Chapuri eu fui para representar a Elvira naquele processo. Elvira Lobato, hoje ela não está mais na Folha, né? Mas tem trabalhado em outros veículos. Enfim, sofreu esse assédio judicial e só foi derrubado depois que as organizações, né, se juntaram, ali a ABI, a própria Abrage, e entraram com um processo contra saiu uma decisão do Supremo, inclusive, quando o juiz perceber que é assédio judicial, que essa ação se repete em várias outras comarcas, né, é preciso que o juiz cancele ao mesmo tempo, né, esse tipo de violência contra o jornalista. Já temos isso, pelo menos, mas o juiz continua dando liminares, né? A Amazônia Real, por exemplo, tem 2 processos tramitados na justiça de pessoas descontentes, que pedem a censura, que pedem retirada de conteúdo. Os juízes, eu espero que eles leiam bem as reportagens, leiam bem os recursos, entendam que isso é jornalismo profissional, que ninguém está ali culpando alguém ou ali fazendo uma calúnia para a pessoa, na verdade, porque a pessoa tem processo na justiça, e isso é de conhecimento de todo mundo, né? O caso do Rubens Valente, a gente percebe que é o corporativismo da Corte, né? Do Supremo Tribunal Federal, porque vários ministros seguiram, né, essa decisão. Então, assim, o Alexandre de Moraes não, né? Aliás, eu não sei se o Alexandre de Moraes, aliás, o Barroso não seguiu, né? O Barroso parece que foi o único que não seguiu. Então, assim, existe ali um corporativismo muito grande no judiciário. Então, é preciso que eles entendam que a imprensa é livre, que o jornalismo ele é tão importante para a democracia do país quanto o pensamento crítico da população também. Então, é importante que as pessoas entendam isso. E o Rubens diz muito claro no livro dele, a gente republicou a matéria da Pública, está lá na Amazônia Real, a agência Pública fez uma entrevista muito boa com o Rubens, ele contando o que aconteceu. Ele mesmo fala, eu não errei em lugar nenhum. Inclusive, ele falou, o que ele menos falou do livro foi sobre o ministro, né? E aí veio essa decisão, os jornalistas estão todos unidos agora, estão fazendo uma vaquinha, né, para ele pagar essa indenização absurda, né? Mas eu acho que a nossa categoria, e é o que eu sempre falo em todo lugar que eu vou, a gente precisa se unir muito mais. Nós temos hoje grandes organizações que nos apoiam, né? Recentemente foi lançada a AJO, que é uma organização de jornalismo digital, onde já tem mais de 70 mídias independentes envolvidas, né? É importante que os sindicatos, a FENAGE, faça essa união também, porque nós estamos entrando no momento de eleição, onde a gente vai fazer essa cobertura,
né, dos grandes acontecimentos da eleição amazoniana, por exemplo, não cobre diariamente, mas a gente vai cobrir alguns temas. Então, é preciso que a gente tenha esse zelo, esse cuidado com cada um de nós, né? Porque uma decisão dessa, ela não só mexe com a sua área mental, mas mexe com a família toda do jornalista, cria insegurança, né, financeira contra ele. Então, a pessoa fica realmente, em alguns casos, ficam doentes, né? Inclusive, o Paulo Henrique Amorim, né, alguns jornalistas falam que antes dele falecer, ele estava numa situação como essa, igual como o Rubens está passando agora. Inclusive, o apartamento dele ia ser hipotecado, né, ia ser confiscado, acho que foi isso, e a esposa pediu a clemência, né, ao Gilmar Mendes. Então, assim, e ele estava muito, muito mal, isso, né? muito triste por isso, estava muito triste por isso. Então, outros jornalistas também já passaram por isso, jornalistas com muita experiência. Lúcio Flávio Pinto teve mais de 30 processos na justiça, chegou ao ponto... Eu, quando fui... A primeira vez que eu fui no congresso da Abrage, eu acho que foi em 2015, o Lúcio Flávio ia ser o convidado, era a pessoa homenageada para aquele congresso. Ele não foi porque se ele viajasse, ele ia ser preso. Então, você vê a que ponto nós chegamos, né? Agora, Kátia, diante de todo esse cenário muito desafiador, né, para o jornalismo, mas ao mesmo tempo em que fica evidente a importância do jornalismo para a sociedade mesmo, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão da escolha de carreira, né? O que te motivou a ser jornalista lá atrás, né? E para quem você indicaria essa profissão? Qual é o perfil de pessoa assim, que você acha que hoje em dia daria um bom jornalista? Olha, eu, na verdade, queria ser produtora de cinema, né? Eu queria fazer cinema. Eu fiz 2 vestibulares para a Universidade Federal Fluminense do Rio e eu não passei, eu levei bomba, né? nas duas provas que eu fiz no vestibular. E aí eu conheci um jornalista no Rio chamado Rony Lima, que ele escrevia muito sobre o meio ambiente. Eu comecei a me interessar muito e também comecei a ler as matérias do Zuenir Ventura, né? Principalmente porque foi na época que ele cobriu a morte do Chico Mendes, né? Então, assim, minto. Depois foi a morte do Chico Mendes. Mas ele escrevia muitas matérias pelo Brasil, ele viajava muito, né? E eu gostava de ler o Jornal do Brasil e aquelas reportagens. Então, eu resolvi fazer a faculdade de jornalismo, né? Fui fazer uma faculdade particular. Eu tive que trabalhar muito, né? Fui trabalhar em loja, ser vendedora de boutique em shopping, para poder pagar a minha faculdade. Minha mãe não tinha condição de pagar a faculdade, né, era cara, e eu fui trabalhei muito e consegui me formar, né, apesar da dificuldade toda. E aí tive a primeira oportunidade de viajar para a Amazônia, em 1990, quando foi criado um jornal, Estado de Roraima, em Boa Vista. Eu participei da seleção junto com uma colega minha, que trabalhamos na rádio, Ana Cláudia Souza, inclusive uma grande jornalista no Rio. E aí eu passei e fui morar em Boa Vista, né? Cheguei lá em Boa Vista, faltava energia, eram 6 horas de racionamento, né? Eu praticamente era uma das poucas mulheres na redação, a redação praticamente masculina, muitos homens, inclusive de outros estados, né? Então, começou ali, né? E eu sempre tive vontade de conhecer a Amazônia, os povos da Amazônia, mas os primeiros 9 meses que eu morei em Roraima, eu não tive acesso aos povos indígenas, porque o jornal só escrevia sobre política, né? Era um jornal praticamente para a campanha eleitoral do dono do jornal, que era o ex-senador Romero Jucá, que vim conhecer quem era essa figura lá também, em Boa Vista. E aí eu comecei, e lá nesse jornal eu conheci o Plínio Vicente, que era o correspondente do jornal Estado de São Paulo. E ele me ensinou a ser correspondente. Eu comecei a ser correspondente do jornal o Globo lá. Fiz a minha primeira matéria, inclusive, sobre a ida do presidente Lula, na época, era o candidato derrotado do Fernando Collor de Mello. Ele estava fazendo uma primeira caravana nos estados, né? Depois daquela eleição fatídica, né? Que você lembra, não sei se vocês lembram, né? Que foi realmente muito polêmica. E aí eu comecei a gostar de ser correspondente, enfim. Eu acho que na nossa profissão ela tem uma questão muito importante. O jornalista precisa ser muito curioso. Ele precisa realmente entender essa lógica do escutar, né, as suas fontes, escutar os seus entrevistados. Ele precisa conseguir colocar todas as ideias, tudo que ele levantou, hoje em dia no computador, mas antigamente era no papel, que a gente digitava, né, Liege? A gente usava a máquina da datilografia,
mas a gente tem que colocar todas aquelas ideias, fazer aquele lead, sublead, enfim, e que às vezes o editor quer uma matéria de 30 linhas só, mas o que você apurou dá para escrever todo o jornal ou toda a revista, né? Tem que saber É um livro. Enfim, os editores estão aí para ensinar, os editores estão aí para ensinar. E é o que a gente faz na Amazônia Real hoje, a gente ensina, troca, né? Hoje nós temos um grupo de editores, temos um editor muito especial, que é o Eduardo Nuno, que mora em São Paulo e trabalha remotamente, é o editor de especiais e é um professor também, então ele ensina muito aos jovens jornalistas. A Elaís também é editora, temos também a Cristina Camargo, outra editora, que também participa da nossa equipe. Tem um pessoal de redes sociais, que é a Lívia Mendes, a Lívia Matos, que cuida das nossas redes sociais. Temos consultoria de audiência, que é o Rafael, que mora em Curitiba. A Amazônia Real é toda assim, ela está em tudo. Ela é brasileira, a Amazônia Real, né? Ela é bem brasileira, né? E aí, no meio disso tudo, temos os comunicadores, né? Que trabalham escrevendo em seus territórios. E a tendência é a gente aumentar esse grupo de comunicadores. Estamos aí pedindo aos financiadores financiamento para isso, para que o projeto continue, né? E a nossa equipe, ela é formada por muitos jovens, e esses jovens precisam ir a campo, fazer as reportagens em loco, justamente para fazer esse jornalismo de fôlego, saber como ficar numa cidade ou até no país. Ano passado, por exemplo, nós enviamos a nossa primeira repórter, né, que foi a Alice Lobato, uma jovem jornalista que começou na Amazônia Real como estagiária, sua ex-aluna. Ela foi para cobrir a conferência em Glasgow, né? A COP, e ela ficou lá 10 dias e foi toda custeada pela Amazônia Real. A gente realmente investiu bastante nessa cobertura, mas foi importante a nossa presença porque foi a primeira COP indígena, né? Onde mais de 40 lideranças estiveram presentes, e a gente precisava ver esse acontecimento, né? E acompanhar toda essa discussão sobre clima, meio ambiente, poluição, enfim, os acordos que os governos precisam cumprir do Acordo de Paris. Então, é assim, a Amazônia Real, onde ela puder estar, onde a gente envia os jornalistas também para cobrir ali o ATL em Brasília, a Marcha das Mulheres Indígenas. Quando tem os acontecimentos, os conflitos também, eles vão de perto acompanhar. Alguns lugares não dá para ir, porque, por exemplo, entrar na terra indígena como a Paracanã, onde os indígenas estão ali cercados por uma população que está cobrando lá pelo um resultado de uma investigação da Polícia Federal sobre um crime que aconteceu na terra indígena, aí não tem segurança, não tem como chegar até lá, mas quando há oportunidade eles vão, justamente vai sempre assim, o repórter, o fotógrafo, né? Ou então o nosso multimídia, que é o Pedrosa, que faz tudo sozinho, justamente para poder cobrir isso de perto, porque é muito importante. A cobertura da Amazônia é essa. Se os jornais não investirem nessa reportagem de campo, né, o leitor não vai saber o que está acontecendo, o que aconteceu de fato naquele assunto. Muitos leitores, quando leem todas as nossas matérias até o final, a gente tem muitos comentários de pessoas que dizem: agora eu entendi o que aconteceu, agora eu estou entendendo o que é esse conflito, né? Porque a matéria realmente ela vem com todas as informações detalhadas e investigadas. Nossa, é uma aula aqui de jornalismo. Maravilha. E a gente vai ter que encerrar, porque já até passamos do nosso tempo. Kátia, muito obrigada. Maravilhoso, Kátia. Encerramos aqui, né, com o desejo de que realmente a agência continue e cresça, né? Ela é muito importante para todos nós que vivemos na Amazônia e, como a gente falou, no Brasil, porque, afinal de contas, a Amazônia Real é do Brasil, a Amazônia também. E muito obrigada, Dani, obrigada, Liege, e a gente se vê no próximo. Tchau, Kátia. Obrigada. Tchau, Kátia, eu só queria dizer que todo mundo pode compartilhar as matérias da Amazônia Real. Isso. Legal. Família. É isso. Valeu. Querida. A gente se vê semana que vem. Gente. Tchau. Até a próxima. Tchau. Obrigada. Super legal, bacana. Kátia, Valeu, obrigada. Kátia. Obrigadão, Kátia.